Tana mandou 10. Sérgio, buracos negros supermassivos, como o Tom 618, tá? Não é 600, mas tudo bem. Hoje é visto como uma massa enorme, mas estamos vendo um passado muito distante dele. É provável que ele esteja muito maior do que é de fato. Sim. Não sei o Tom 618, se ele é ativo, cara. Porque buraco negro, ele tem uma diferença. O buraco negro da nossa galáxia, por exemplo, ele engole um Sol a cada 10 mil anos. Isso é muito pouca massa, que ele vai acrescendo a cada 10 mil anos. Agora, você tem quasars, por exemplo, tem um buraco negro que eu fiz vídeo outro dia, que ele engole um Sol por dia. Ele engole 413 sóis por ano. Esse cresce muito. Então, o Tom 618, eu não sei se ele é desse tipo que cresce. Você curte buraco negro? Eu não entendo muito, né? Eu não entendo muito. Tô até lendo algumas coisas sobre buraco negro agora, mas não entendo muito. Teve um cara aí muito fera que foi o Stephen Hawking sobre isso, né? Stephen Hawking, sensacional. Desses cientistas assim, quais que você curte? Rapaz, como matemática... Não, vamos tirar da sua área. Vamos falar das outras áreas. Depois a gente fala na matemática. Vamos lá. O Legendre, com certeza, né? Mas eu posso dizer que o Arquimedes, por exemplo, era matemática e física. E o Arquimedes é um... É um cara que você gosta. Ele descobriu um monte de coisa sobre esfera, um monte de fórmula. E sobre a física, sobre a água lá empurrar a cor pra cima, né? Sim. Tudo mais. Então, o Arquimedes, por exemplo, seria um bem legal. Porque esses mais antigos também, a gente chama eles todos de filósofos, né? Que era tudo meio misturado ali, né? Não havia muito, né? E nem a religião nessa parada da ciência também nessa época, né? Também. As pessoas não gostam de falar isso, né? Exatamente, era tudo uma coisa só, né? Então o Arquimedes é um, quem mais? Aí o Arquimedes, aí o Newton, por exemplo. Newton não tem como, né, cara? O cara era sensacional. É genial demais, juntar tudo, né? Einstein. Aí o Einstein, tem... Deixa eu ver aqui, eu tô esquecendo... O Hiparco, por exemplo, porque o Hiparco, além da pressão dos equinócios, ele inventou um jeito de calcular a distância da Terra ao Sol de uma forma diferente, né? Sim. Que tinha naquela época, que é, supondo que um ângulo tenda a zero. Ele também tem um método de calcular raiz quadrada também. E ele fez uma máquina física também. Então, o Hiparco, por exemplo. E desses modernos, tem um que está até vivo agora, que é o mais matemático, por exemplo, que é o Simon Prof, por exemplo. Ele fez uma fórmula que calcula... qualquer dígito de π, né? É porque, assim, ó, na matemática tem uns números que você não pode ver eles, né? Que nem os negócios da física que você não consegue ver lá muito pequeno. E o π é um desses números. Mas ele conseguiu uma regra que você pode saber qualquer um dos números. Aí, olha um absurdo. Você não pode ver o número inteiro. E isso é uma verdade. Mas ele descobriu um jeito de ver qualquer um dos números que eu quero ver o 10. Aí eu consigo ver o 10. Mas então, se eu posso ver qualquer um, como é que eu não posso ver todo? Aí isso parece um absurdo, né? Mas ele tá vivo e conseguiu essa fórmula, por exemplo. Então, esse é um dos que eu gosto, que eu vejo. Como que ele chama? É o Simon Prof. Simon? Prof. Que é Simon, aí Prof, acho que é em inglês. Legal. Aí tem o Yuri Matijasevic também, que foi... Que ele mostrou assim, ó. A ideia do... É uma ideia antiga que os matemáticos tinham. E ela sai até da matemática, porque... Eu consigo falar tudo que eu quero pra você ou pra qualquer pessoa com 26 letras e poucas palavras, né? Por exemplo, 30 mil palavras já é suficiente para você conseguir comunicar qualquer coisa a qualquer pessoa. Então, será que existe da matemática um grupo muito pequeno de coisinhas que eu consigo escrever toda a regra do universo? Então, e o Yuri Matijasevic vai estudar isso, e ele mostra que existe ali todo o conjunto de Diophantine, dá para você escrever de uma forma pequena. Até os números primos que não tem regra, ele consegue escrever uma linha com 26 letras, que a resposta daquela linha é os números primos. Caramba! E existe, você pode ver. Agora, o que você não pode fazer é tentar calcular, que o número fica alto demais, fica cansativo. Mas existe, e é verdadeiro, entende? Entendi. Então, esses, assim, me surpreendem, porque são coisas extraordinárias, entende? São uns caras geniais mesmo, né? Mas eu acho que entendeu aí pra matemática, acabou. Não, mas tá certo, isso é só a área mesmo. E de matemáticos mais antigos, assim, quais você gosta? Aí tem o Tales é genial porque as pessoas só conhecem mais a história do Tales da pirâmide, né? Aquilo Sim. É espetacular. É tanto que é um quadro que eu faço direto, é como calcular a altura de uma coisa, como calcular a distância. E sempre é incrível, porque parece magia, igual as criancinhas falam, né? É o mágico, né? Só que o Tales, ele usou isso para dividir um tamanho em tamanhos iguais. Eu pego esse pedaço aqui, aí eu quero partir em 3 partes.
Em duas é muito fácil, o parto aqui no meio. Agora em três já fica mais complicado. Aí você acha que ficou três certinho. E ele conseguiu um jeito de você pegar e partir em 3 pedaços exatos. Partir em 10 pedaços exatos. Partir em 9 pedaços exatos. Em 7, que é difícil. Partir uma coisa em 7 pedaços exatos é muito difícil. E ele arranjou um jeito de fazer de uma forma muito fácil. Então, e era uma... A gente diz que o Teorema de Tales é o primeiro teorema da matemática. Era uma época que a matemática nem existia como a gente conhece hoje. Então esse aí, por exemplo, eu gosto demais dele também. Legal. E você acha que a matemática foi descoberta ou inventada? Ah, o pessoal pega muito nisso. Eles até comentam nos meus vídeos assim, você só errou nisso quando... É porque, ó... O Einstein disse assim, ó, é incrível como a matemática explica muito bem o universo, né? Ele diz que é incrível como ela explica muito bem. E, sei lá, eu penso assim, a matemática às vezes, ela tá só representando, por exemplo, eu sempre uso 3 menos 5. Isso não faz sentido nenhum, isso não existe. Mas a gente dá um sentido para isso quando coloca as direções do universo, né? Ah, tá andando para frente, é mais. Aí vai voltar? Não, vamos dizer que ele tá voltando. Aí diz que deu negativo. Então, nesse caso aí, ela é uma ideia nossa para explicar aquilo. Não existe direção negativa. É uma ideia nossa para explicar aquilo. Certo, claro. Só que existem outras ocasiões em que a coisa é real. Por exemplo, quando você faz um quadrado assim, aí esses lados você consegue medir. Aí esse aqui você não consegue medir. Aí isso aqui é o quê? Isso aqui não é física, isso aqui é matemática. Entende? Ou seja, isso aqui é mais matemática do que física. Nessa área aqui, a matemática é a dona do universo. Ela está governando aquilo ali. Certo. Mas na área das direções aqui, quem manda é a física. Entende? É o fenômeno, né? É Pois o fenômeno. Então eu acredito que não dá para você simplesmente dizer que só a matemática é a dona de tudo, ou só a física é a dona de tudo. Porque existem situações em que uma praticamente extermina a existência da outra. Entende? Certo. Tipo, eu nunca tomo um só caso assim. Os dois são extremamente necessários, né? Nesses contextos, assim. Entendi. Porque tem um pessoal que fala, matemática não foi... Tem uns até que despreza, é só uma linguagem. Ela foi inventada, né? Uhum. Outros falam que ela foi descoberta. Eu sei que tem essa treta aí. Mas legal. E é muito grande a treta.